Olá, o Olhar Independente de hoje vira objetiva para o litoral do Rio Grande do Norte. Vamos exibir o documentário Papa Jerimum, que apresenta o seu Leonardo, um grande pioneiro na cidade de São Miguel do Gostoso, que há décadas construiu uma pousada estimulando o turismo e a gastronomia local. Antes de assistir o filme, a gente acompanha o bate-papo com a diretora Clara Leal. Então, Clara, vamos falar um pouquinho, né, sobre a produção Papa Jerimum, que vocês produziram, um documentário produzido aí em São Miguel do Gostoso, e também sobre o trabalho do coletivo Nós do Audiovisual, ao qual você faz parte, né? Começando pelo Papa Jerimum, como é que surgiu a proposta desse documentário? A gente, em 2020, mais ou menos, estava o processo da pandemia e nós, nesse meio período, uma figura importante aqui de São Miguel, que era o seu Leonardo Godoy, ele faleceu. Ele foi a pessoa que deu o primeiro passo para o turismo aqui em São Miguel, ele abriu a primeira pousada, ele teve esse olhar mais comercial para a cidade, que ninguém tinha pensado nisso até então. E ele decidiu abrir uma pousada, e, enfim, ele colocou o nome nas ruas, houve vários processos assim que ele fez para realmente, assim, não emancipar, mas que deram forma para a cidade, no processo de emancipação e para a cidade, para colocar a cidade no mapa. E aí, nesse período, o Sr. Leonardo morreu, faleceu. E aí, como nós estávamos já procurando algum tema para filme daquele ano, a gente achou que seria uma boa fazer não só uma homenagem, porque o nosso objetivo nunca foi fazer um filme de homenagem, porque a gente acha que não é o nosso padrão, mas realmente documentar aquele fato, né, aquele fato histórico que aconteceu, e também colocar dentro de algumas falas de Leonardo alguns aspectos sociais e algumas problemáticas que já haviam acontecendo e que acontecem até hoje, né? Porque a gente também tinha uma entrevista longa com ele que foi feita, acho que em 2012, mais ou menos, e era uma entrevista de mais de uma hora dele falando várias coisas sobre a cidade, sobre ele, e a gente não tinha como perder, né? Era muito, muito conteúdo. E que bom, né, que vocês conseguiram pelo menos registrar essa memória dele ainda em vida, né? Conseguiram fazer essa entrevista e ter esse material para essa produção e para o registro histórico mesmo da cidade, né? Tá aí mais uma importância do audiovisual. Sim. Aí me diz uma coisa, Clara, como é que foi o trabalho, no caso, foi realizado pelo coletivo, não é isso? Nós do audiovisual? Isso. Assim, a gente geralmente, todo ano, a gente tem algumas oficinas, é, tanto de roteiro, quanto de áudio, operação de câmera, os processos cinematográficos. E só que em 2020, 2021, a gente não conseguiu colocar, né, porque a pandemia e tudo mais, não tinha como ir para a rua com um monte de gente, como a gente sempre faz. E aí meu amigo Arcan, a gente dirigiu junto o documentário, e ele me chamou para fazer, era o primeiro curta-metragem que ele ia dirigir, eu já tinha dirigido um em 2019, ele me chamou, a gente estuda junto, a gente fazia audiovisual junto, e aí ele falou, né, a gente começou a produzir uma equipe reduzida, começou a fazer algumas pesquisas, e a gente falou com algumas pessoas que eram mais próximas ao Leonardo, né, a mulher dele, a viúva, pessoas que trabalhavam com ele naquela época, pessoas familiares. Conversamos antes de fazer realmente começar a gravar. E foi isso, assim. Ele realmente, depois que a gente colheu todo o material, a gente percebeu que a fala mais, a visão mais crítica sobre a cidade era realmente de seu Leonardo, entende? As outras pessoas vieram mais como um complemento para falar sobre
o que viveram, a história que eles viveram com Leonardo, sabe? Porque a visão que ele tinha sobre a cidade, sobre o turismo, sobre a identidade de São Miguel do Gostoso, nenhum deles foi tão criterioso, sabe? Era uma coisa muito que seu Leonardo tinha em mente para ele. E os recursos técnicos que vocês tinham disponíveis? O coletivo tem equipamentos? Como é que funciona isso? Eu entrei em 2018, entrei para valer em 2018. E naquela época já tinha um equipamento de áudio, já tinha uma câmera que a gente usava, e era só o que a gente tinha. Só que no período de gravação dos filmes para mostra de cinema, aí vem alguns professores e aí eles trazem alguns equipamentos da produtora lá de São Paulo, assim, geralmente, ou deles mesmos. Só que aí em 2021, como não tinha, aí como a gente já está começando a estudar e a trabalhar com audiovisual, tipo, eu já tenho uma câmera, tem o Rubens, que foi o fotógrafo do documentário, ele também já tem uma câmera e foi a que a gente usou. E um som, a gente está começando, o grupo mesmo está começando a comprar o seu material e Sim, tudo mais. a se equipar, né? E a gente Exatamente. percebe assim, um volume considerável de produções já tem surgido, assim, de produção audiovisual no interior do Rio Grande do Norte. E em São Miguel do Gostoso não tem sido diferente, aliás, tem sido uma das que tem produzido bastante, né? Especialmente da produção de vocês, do coletivo Nós do Audiovisual, e também muito fruto dessas oficinas, né? Que no caso acontece geralmente ligada ao Festival de Cinema de Gostoso, não é isso? A gente começa em agosto as oficinas, geralmente vai até setembro, outubro, passa pelo processo de roteiro, passa pelo processo de fotografia, de som, de edição. A gente nunca chegou a editar nenhum vídeo, nenhum filme da gente, mas a gente faz todos os outros processos, tanto de pré-produção quanto de pós. Certo, então isso durante as atividades, as oficinas do festival, né? E vocês já têm uma noção de quantos filmes já produziram durante esse período do coletivo? Eu acho que, em média, acho que foram mais de 40 filmes. Muita coisa, né? Muita coisa. Acho que a gente é o coletivo que mais produz no Rio Grande do Norte. Muito, Mais muito bom, produz filmes. muito bacana. E como é que foi a repercussão, né, do filme do Papa Girimum aí na cidade? Vocês exibiram em algum local? A gente exibiu na Mostra de Cinema de Gostoso e exibiu em um festival de Natal. E, assim, aqui a repercussão foi, assim, ótima, né? Muita gente que conhecia, né, seu Leonardo Godoy falou sobre as coisas que ele já pensava desde aquela época, sobre o turismo, sobre a influência do turista na cidade de São Miguel, sobre o choque de culturas que sempre acontece, né? E algumas pessoas que vieram de fora, né, assistir o filme, falaram sobre que não, putz, chega um turista e vem com uma cultura, um costume totalmente diferente, e aí entra na nossa cidade, e muitas vezes nós como nas palavras dele, somos, a gente meio que é induzido a viver sobre outro aspecto cultural, entende? Tanto de ritmo de trabalho, quanto de festas, enfim, várias coisas. Interessante isso que ele pontuava, né? De que está tanto ter essa visão de potencializar, né, o turismo e tudo, mas não esquecer as suas origens, as suas tradições, né? Exatamente. Clara, mais alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar sobre essa produção ou sobre o trabalho de vocês no coletivo? Assim, todos os anos a gente. A Mostra de Cinema, ela sempre foi um projeto social muito inclusivo, né? Todo mundo, todos os jovens que participam da Mostra de Cinema,
Eles é tudo muito gratuito, né? Nunca foi pago e nunca vai ser. A exibição dos filmes é gratuita, é, o, as oficinas são gratuitas. A gente faz uma entrevista com os alunos para saber, assim, potencialmente o que ele gostaria de fazer. E, assim, é um projeto social muito democrático e que realmente pode mudar a vida de muitos, muitos jovens, porque mudou a minha vida e mudou a vida de muitos, muitos alunos aí. Agora a gente tem uma visão mais crítica sobre cinema e sobre até mesmo sobre o Brasil, né? Porque todos os filmes que a gente exibe são nacionais, filmes tanto de Natal quanto enfim, de todo o Brasil. Ah, muito bacana. E aí tem várias ideias de novos projetos, novos documentários. Esse ano, a gente, porque assim, foram 3 anos que a gente teve uma oficina mais completa. 2012, 2013 e eu acho que 2014, se eu não me engano. E aí, desde então, eu entrei em 2018. Desde então, as oficinas foram meio que reduzidas, não era uma oficina tão completa. E aí, esse ano 2022, a gente reabriu para os novos alunos a partir de 16 anos. Até vieram mais pessoas de 30, 20 e tudo mais, porque queriam participar, achavam legal. E aí, esse ano, a gente vai ter uma oficina mais completa, e aí os jovens vão poder botar suas ideias, né? Porque, assim, todos os roteiros, todas as ideias, a gente acolhe, revisa, e tudo pode se tornar, né? Filme. Com certeza. Muitas histórias aí ainda para serem contadas, né? Exatamente. Pois, Clara, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Olhar Independente. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom falar do nosso projeto, do filme. É isso. E agora a gente vai assistir o filme. Ele tá sério, né, aqui. Que é ele também mostrando o farol da barra, mostrando as coisas erradas, que ele sempre apontava o dedo. Aqui na pousada. Quiosque lá à beira-mar, uma redinha armada. Aqui é a gente na Barra de Cunhaú, que é eu, meu menino, minha cunhada, meu cunhado. E essas outras aqui eu não... É ele, mas só que é na época, quando ele era bem mais jovem. Eu sou filho de uma família bem pequena, era eu e mais 2 irmãos. Uma infância vivida em Natal, sem muita novidade. Depois eu fui embora para Salvador. De Salvador eu fui para São Paulo, de São Paulo para o Rio, do Rio para Salvador de novo. E passado alguns anos, quando eu já tinha 40 anos, eu conheci São Miguel do Gostoso e estou por aqui até hoje. A ideia era construir uma pousada.
E minha mãe, inclusive, veio aqui olhar o local e ela viu que a cidade não tinha nada, absolutamente nada. Eu sempre falo que a gente não encontrava prego para pregar ripa. E ela olhou a cidade, fez um apanhado de tudo e virou para mim e disse: meu filho, realmente você é maluco. Leonardo Godoy foi pioneiro do turismo de São Miguel do Gostoso. O Leonardo Godoy fez a primeira pousada, o primeiro restaurante, chamava Latitude 5, e nos anos 80 foi um restaurante estrelado pelo Guia Quatro Rodas, então era uma referência de gastronomia, uma referência nacional de gastronomia. O Latitude 5, que era o restaurante do Leonardo, talvez tenha sido o primeiro o primeiro restaurante do Rio Grande do Norte a ser estrelado como uma cozinha de qualidade. Então o Leonardo teve essa inspiração, né, de ver que aquele era um lugar que poderia dar certo como um ponto de turismo, né? A maioria das pessoas que trabalhou com a gente hoje é cozinheira porque aprendeu com o Leonardo. Eu não sabia ferver água. Quando eu fui morar com ele, ele me ensinou todos. Eu fazia o peixe ao molho de camarão, o arroz de polvo, o festival de frutos do mar, espaguete a verão, peixe ao molho de manga, que era o prato que ele mais gostava. A gente tinha um cardápio com acho que uns 40 pratos. Todos eles eu dominava. A macaxeira já cozida, depois amassada, aí coloquei cebola picadinha, frita na manteiga e farinha de rosca. Já faço assim com o copinho, aí já sai pronto para fritar. Isso aqui é o molho de manga. Eu usei 2 mangas grandes para fazer um molho bem consistente. Aí depois eu acrescentei alho, gengibre, vinagre e cebola. Aí ficou esse molho aqui que eu vou botar para ferver. Aí depois eu vou botar em cima do peixe. Tem que ser filé porque com espinha você vai comer um molho desse. Tirar todas as espinhas e fazer só o filézinho. É um sabor diferente porque ele é agridoce, né? Leva sal e açúcar. Mas todo mundo gostou desse prato. Peixe ao molho de manga. Um prato agridoce. Um dos pratos que o seu Leonardo criou na pousada e passou pra gente aqui. Servido com bolinho de macaxeira e arroz branco. Motivado por São Miguel do Gostoso ser um distrito, não ter prefeito, nós obedecíamos a touros, eu andei me envolvendo com coisas que nem devia me envolver. Por exemplo, nós não tínhamos telefone aqui, tínhamos um único telefone via rádio e precisávamos ter telefone aqui. Então nós partimos para Telerne e, resumindo, encurtando a história, eles nos disseram que a gente tinha que fazer uma baixa-assinada. Aí foi que eu descobri que São Miguel do Gostoso não tinha nem nome de rua, nem número de casa. Ficava difícil você fazer uma baixa-assinada. Você vai botar o nome do cara, mora onde, reside aonde, qual o número, não tinha. Daí eu fui forçado a colocar nome nas ruas. Enfim, o posto telefônico é que fez a pesquisa, né? E ganhou justamente a minha ideia, que era colocar nome de coisas do mar. Tem Rua Arabaiana, Rua Enseada das Baleias, Rua Maré Alta, Rua Maré Baixa, Rua do Peixe Boi, Rua da Mariquita. Enfim, todos os nomes são voltados para coisas do mar. O Leonardo deixou uma herança cultural muito forte para São Miguel do Gostoso. Não é que ele tenha produzido essa herança, essa cultura já existia. Ele apenas redescobriu, como muitas pessoas fazem isso hoje ainda, né? Ele apenas tinha toda uma preocupação com a cultura popular de São Miguel do Gostoso, então com
pastoril, com o boi do reis, com o mamulengo, que é aquela coisa de bonecos. Então muita coisa, ele sim ajudou a preservar isso aí. Embora é natural eu vou dar um exemplo. Pescador, quantas pessoas aqui são filhos de pescadores? Os filhos dos pescadores não querem mais trabalhar com pesca. Isso é ruim? É. Mas é uma coisa que eles querem, é um desejo deles de quererem uma coisa com menos sacrifício. Não é fácil ir para o mar todo dia, sabe, pegar sol, pegar chuva, pegar vento, e às vezes pega peixe, às vezes não pega. É uma coisa muito trabalhosa. E isso as pessoas acabam fazendo escolhas na vida mesmo, que a gente tem que entender também. O boi de reis, quando eu cheguei aqui, era uma coisa que estava em atividade. Eu, por gostar desse tipo de coisa, do folclore, das coisas do sertão, do Nordeste, ia atrás de boi de reis. Vai ter um boi de reis na Tabua, eu ia para lá para o boi de reis na Tabua. Vai ter um boi de reis no céu, eu ia para lá para o boi de reis. E era interessante, brincava tudo, os personagens, e de repente isso sumiu, acabou. Porque veja o seguinte, não tem nada que explique melhor isso do que Bye Bye Brasil, aquele filme de Cacá Diegues, eu acho. Eles tinham um circo, e esse circo andava pelas cidades do interior. E a preocupação deles, quando chegavam numa cidade, era verificar se tinha antena de televisão. A quantidade de antenas de televisão que tinha. Porque se tivesse muita antena de televisão, não ia dar ingresso, não ia dar bilheteria. As pessoas não iam para o circo. Então eu acho que isso acontece numa escala maior em cidades pequenas como São Miguel do Gostoso. Olha, São Miguel hoje é aquilo que se imaginava que fosse acontecer. Eu sempre disse que Gostoso ia dar samba ainda. E findou acontecendo. Hoje nós temos um monte de pessoas de fora, a maioria das pessoas de São Paulo, e que tentam conduzir à sua maneira seus negócios, não se envolvendo muito com a cidade. Enfim, tá uma coisa, eu não sei se eu diria boa ou ruim. Eu acho que tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O lado bom é justamente essa movimentação, emprego, enfim, essas coisas todas que surgiram aí. E o lado ruim que é eu fico sem querer falar. Que traz o roubo, que traz a droga, sabe? Que traz um monte de coisas que realmente nós não tínhamos aqui antes. E o outro lado que é o cara chegando, querendo impor aqui os seus costumes, a sua maneira de viver, sabe? Por exemplo, na Sexta-feira Santa, eu fui tomar café numa padaria aqui perto e encontrei um italiano reclamando que era Sexta-feira Santa e que ele não encontrava nada aberto. Eu digo, mas olha, você não tem que estar criticando isso. Você tem que se adaptar a isso. As pessoas aqui são assim. Sexta-feira Santa você não faz nada. Você não penteia o cabelo, você não varre a casa. Você não faz nada. Quanto mais abrir uma mercearia para lhe vender uma lata de cerveja ou
Então há o cara que vem de fora achando que aqui vai ter tudo. E quando ele chega aqui, ele não encontra. Ainda tem essa... Mas eu acho que isso acaba logo. Daqui a pouco vai ter um italiano aí que vai botar um supermercado que vai abrir na Sexta-feira Santa. Não tem como se fugir a isso. Eu me considero uma pessoa aqui de Gostoso. Eu estou aqui já há um monte de anos e me considero uma pessoa daqui. Eu brigo pelas coisas daqui. Eu nasci em 1º de fevereiro de 1940, em Natal, Rio Grande do Norte, e, portanto, sou Papa Girimum. Quer exibir seu curta aqui na TVU? Entre em contato conosco através do Instagram ou Facebook Olhar Independente TVU. E eu espero você na próxima semana. Tchau, tchau!